Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender o que a gente tem que fazer todos os dias para operar com eficiência no mercado, com lucratividade, fazendo corretamente e sempre trabalhando com a técnica e aplicando a técnica correta no mercado todos os dias. Então vamos falar sobre capturas de stop loss, a gente vê esses movimentos de micro manipulação acontecendo o tempo todo, os melhores movimentos costumam vir depois dessas capturas de stop loss, que são movimentos repentinos que o mercado vai em regiões específicas, limpa os stop loss presentes nessas regiões e normalmente o trader comum ele montou posições justamente próximo dessas regiões no time errado de entrada, ou seja, entrou antes da hora na configuração, o mercado vai lá, limpa os stop loss e depois gera ótimas configurações, gera trades bem alinhados e a pessoa acaba assistindo o movimento porque foi estopado anteriormente por um movimento desse de capturas de stop loss. Então vamos falar sobre capturas de liquidez, vamos falar sobre esses movimentos, entender como que a gente lucra com eles ao invés de ser pego neles, igual a gente costuma ver frequentemente acontecendo. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma compra, né? Bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar aqui aonde a gente vê uma compra bem interessante, a gente pode até falar sobre essa compra aqui depois, mas eu quero falar sobre o movimento que vai acontecer aqui nessa região. Aqui a gente consegue visualizar que a liquidez ela vai ficando muito nítida. Aonde que a liquidez está localizada? Então entenda que a localização desses stop loss, aonde normalmente eles estão localizados, são em regiões onde a maioria dos traders normalmente vai estar montando posições. E aonde a maioria dos traders montam posições ou então estão escondendo seus stop loss. Normalmente em cima de uma resistência, normalmente embaixo de um suporte, normalmente embaixo de fundos expressivos. Olha só esse fundo aqui, ó. Esse aqui é um fundo de liquidez. Entende? Embaixo desse fundo está cheio de liquidez. Por quê? O que seria essa liquidez? Liquidez é muito mais amplo do que somente stop loss do trader varejista. Obviamente, liquidez vai muito além disso e aqui embaixo está cheio de liquidez que vai muito além de somente os stop loss presentes nessas regiões, mas também tem muitos stop loss ali. Por quê? Porque fundos expressivos como esse, em um movimento de tendência de alta, é muitas das vezes utilizado pelos traders como proteção para o movimento de alta. É assim que funciona. Então o trader comum que está utilizando a análise técnica básica, clássica, ele vai enxergar o movimento de preço exatamente dessa maneira. E está tudo bem, mas é assim que a gente vê o mundo inteiro fazendo. Que é o quê? Visualizar uma tendência de alta, os fundos de uma tendência de alta, principalmente se forem fundos bem nítidos e expressivos, eles vão funcionar como uma proteção para essa tendência de alta, segundo a análise técnica clássica. Ou seja, se o fundo é uma proteção para essa tendência de alta e o trader tem que seguir a tendência, o que vai todo mundo fazer no mundo inteiro? Comprar nessas regiões. O preço vem caindo, 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 está se aproximando do fundo, todo mundo vem comprando nessas regiões. Por quê? Porque o fundo vai funcionar como uma proteção para a tendência. Se perder esse fundo, o mercado vai girar. Se perder esse fundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, muita gente compra acreditando que não vai perder. Enche aqui embaixo de stop loss, enche de liquidez aqui embaixo. Quando o mercado fura esse tipo de região, é um fundo muito expressivo que foi quebrado de uma tendência de alta nítida, quebrou um fundo. Nossa, agora isso aqui vai despencar. Muita gente vem entrando vendido, né? Então assim, quem entra comprado aqui, tá cheio de stop loss embaixo, que são ordens de venda, beleza? Se você entrou comprado, o seu stop loss é uma ordem de venda. Se você entrou vendido, o seu stop loss é uma ordem de compra. É assim que funciona. Então, se muita gente entra comprado nessa região, aqui embaixo está cheio de stop loss, que são ordens de vendas, tá? São stop loss, mas são ordens de venda. E aí, quando o preço fura aqui para baixo, ele aciona esses stop loss, ou seja, ele aciona automaticamente muitas ordens de venda ao mercado. Porém, tem muita gente entrando de fato vendido aqui, acreditando que agora o preço vai despencar porque quebrou um fundo expressivo. Então, muita gente também entra vendido. Ou seja, é um enxame de vendas, né? É um enxame de vendas. Seja os stop loss, que são ordens de vendas presentes aqui embaixo, ou então as pessoas efetivamente entrando vendido, acreditando que agora é preços mais baixos, né? Agora a tendência quebrou aqui e o preço vai despencar. Então muita gente entra vendido. Ou seja, é um enxame de ordens de venda sendo acionados nessa localização, nesse nível de preço. Logo, isso aqui é um prato cheio para boas compras acontecerem. Compras dos Dynamic Traders. Quem são os Dynamic Traders? São os traders institucionais. Beleza? Então, traders institucionais aproveitam as janelas de oportunidade que o próprio mercado gera. Então, isso daqui não foi tudo planejado. É um equívoco, né? Muita gente que fala sobre smart money, análise SMC e institucionais
às vezes fala de uma forma, ou então as pessoas interpretam de uma maneira como se tudo isso que eu expliquei aqui fosse tudo planejado pelo institucional. Definitivamente não. O institucional não planejou deixar esse fundo para todo mundo comprar ali e aí criar liquidez, e o institucional o tempo todo estava querendo capturar os stop loss do trader varejista. Definitivamente não é isso, né? O próprio mercado, pela sua própria flutuação natural, né, da movimentação de preço que sobe e desce o tempo todo, cria padrões e desenvolve cenários. Então essas janelas de oportunidade, ou seja, zonas com muita liquidez que favorecem compras ou vendas institucionais momentâneas, elas são geradas ali, nessas oportunidades, essas janelas de oportunidades, elas são geradas pela própria movimentação do mercado. Então o institucional ele aproveita essas janelas de oportunidade, que no caso é a localização de muita liquidez aqui e o preço visitando essa região, ou seja, muita ordem de venda acionada gera contraparte para compra, porque toda compra precisa de vendas, né? Então, quando você quer comprar no mercado, precisa de alguém querendo vender para você. É assim que funciona o mercado. Quando você quer vender no mercado, precisa de ter alguém lá do outro lado comprando de você. É sempre negócios acontecendo, por mais que a gente às vezes esquece disso e fica totalmente imerso nas plataformas e só clicando e pegando as operações. Mas no final das contas tem vários negócios acontecendo. Toda vez que você entra comprado numa posição, tem gente fazendo a contraparte, tem gente do outro lado entrando vendido. Por isso que essas ordens cruzam e você tem ali um negócio, ou seja, só a ordem executada. É assim que funciona no mercado, entende? A gente está falando sobre o mercado financeiro. Isso aqui não é um jogo e não é uma brincadeira, né? É um mercado financeiro de fato acontecendo. Então são negócios acontecendo o tempo todo porque o mercado é constituído de negócios, beleza? Então isso é muito importante de entender se você quer ser um profissional no mercado, entende? Você tem que entender a base lógica das movimentações de preço e como as coisas funcionam, beleza? O porquê das coisas, porque isso vai te fazer executar suas técnicas corretamente e operar com eficiência no mercado. Então aqui, por exemplo, ele está numa zona muito vantajosa para compra. Olha como é que o preço sobe fluido. O preço sair e subir desse jeito com candles cheios, isso aqui é compra institucional. O mercado ele não sai de um lugar e vai para outro tão rápido assim se não foi participação institucional. Sempre é participação institucional para mover os preços dessa forma. Senão ele fica flutuando. Se não tem interesse institucional, ele fica flutuando, né? Então é assim que funciona. E aqui ele está andando de lado. Aqui ele começou a andar de lado, a gente vai ver depois sobre aquela oportunidade ali, mas olha só essa andada de lado. Porque quando ele anda de lado, a gente também localiza a liquidez com muita facilidade. A liquidez fica em cima da lateralização ou embaixo dela. Simples. Por quê? Porque vai nivelando os topos. Nivelou os topos, formou um nível de resistência. Vai todo mundo ficar vendendo na resistência, acreditando que é um bom negócio. Vai encher de stop loss em cima. O que o mercado faz frequentemente? Fura a resistência, aí todo mundo vem entrando comprado, porque a resistência vai virar suporte, não sei o quê. É assim que a análise técnica diz, e aí eu não estou nem entrando no mérito de se isso está certo ou errado. A questão é a seguinte, vai estar cheio de liquidez aqui, todo mundo entrando vendido na resistência. Se você entrou vendido, seu stop loss aqui em cima é uma ordem de compra, né? Então quando ele fura aqui, muita ordem de compra é acionada. E também muita gente vem entrando comprado, então espera o pullback aqui, né, o throwback, que seria esse teste na região, para esperar compras. Então todo mundo está querendo entrar comprado aqui, ou no rompimento, ou então esperando comprar depois. Depois que rompeu a resistência, né, comprar aqui no teste. Então já foi acionada muitas ordens de compra, né, porque quem entrou vendido na resistência, os stop loss são ordens de compra. Então já foi acionado muitas ordens de compra aqui, quando o preço fura a região, capturando os stop loss. E aí, ao mesmo tempo, vem um enxame de gente comprando porque a resistência foi rompida. E aí a pessoa acha que o preço agora vai disparar para cima. Então, mais compras ainda, ou seja, um enxame de compras acontecendo aqui nessa região. É um prato cheio para o institucional vender, porque é a contraparte. Então, o institucional vende com facilidade e gera movimentos. Então, ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Isso são capturas de liquidez, a gente vê isso todos os dias acontecendo. Ou o mercado está se desenvolvendo a favor de uma boa captura de liquidez que já aconteceu, ou ele está justamente indo capturar uma liquidez, ou efetivamente capturando naquele momento. O mercado está sempre numa constante busca por liquidez. Ou ele está vindo de uma captura, ou ele está na captura, ou ele está indo capturar uma liquidez. É assim que funciona a dinâmica dos preços, beleza? Então aqui, por exemplo, está nítido. Embaixo também vai ter liquidez, que é o nível de suporte. Porém, essa estrutura ela apresenta uma característica de fraqueza, presença de oferta nela. Por quê? Porque essa furadinha aqui, no início da estrutura, percebe que logo na hora que ele começou a querer lateralizar, ele fez uma furada aqui para baixo e depois ele ficou andando de lado. Essa furada aqui chama SOW, dentro dos conceitos de Wyckoff, né? A teoria de Wyckoff explica muito bem esse sinal de fraqueza, chama SOW, que nada mais é do que essa furadinha mesmo no início de um movimento lateral.
Então, isso aqui é um sinal de fraqueza, ou seja, sinal de presença maior de oferta do que de demanda. Logo, aumenta a qualidade da liquidez de cima e aumenta a probabilidade de sair dessa lateralização uma tendência de baixa. E se vai sair uma tendência de baixa daqui, significa que ele vai induzir todo mundo na alta, na compra, para depois fazer essa tendência de baixa. É o que a gente vai ver. Ou seja, ele vai jogar para cima para depois vir para baixo. Então é o que a gente estava mapeando lá no time da Excelência Trade com antecedência, igual todas as oportunidades que a gente está de olho todos os dias, né? Então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos, né? A gente mapeia com antecedência 17 ativos diferentes todos os dias, 100% desenhados ali as oportunidades para você só clicar e pegar o trade e aproveitar o movimento, todas mapeadas com antecedência. Olha lá. A gente estava desenhando já essa possibilidade, tá vendo? Essa estrutura, a compra aqui atrás, que é aquilo que eu estava falando aí com vocês, já tinha sido gerada, a gente também mapeou ela com antecedência detalhado, todos os trades que eu trago aqui tem o antes e depois, a gente sempre mapeia todos eles com antecedência. Então aqui a gente, olha lá, ele indo ali em cima, ele vai fazer o gatilho de venda e vai gerar uma boa venda, tá vendo? Então, ó, indo lá no cenário, ele tem que ir ali em cima, então. Foi lá em cima, igual a gente falou, agora ele tem que fazer aquele gatilho de venda, que é o choque. Então a gente vai ver ele fazendo ali, vai ficar bem nítido. Ó, fez agora. O que é esse choque? Choque de confirmação é exatamente isso daqui. Ó. Deixa eu puxar para cá. Choque de confirmação é a quebra de fundo, tá vendo? Quebra esse fundo nesse movimento de baixa. Isso aqui é um choque. Por isso faz isso aqui, ó. 1, 2, 3 e quebra o fundo. Choque de venda. Isso aqui é um gatilho de venda. Bem localizado, capturando a liquidez, tem um valor imenso. Em qualquer outro lugar do gráfico já não tem muito valor. Agora, capturando liquidez é ótimo e funciona como gatilho. Então, ele voltando no teste tem uma venda para aproveitar o movimento de preço. Que é o que a gente falou ali mesmo. Né? Perfeito, tá vendo? O gatilho de venda, o choque só vendeu onde está circulado ali. Muito simples. Então, de fato, é o que ele faz. Então, você tem uma venda aqui no teste, né? Para aproveitar o movimento de preço, stop lá em cima, para aproveitar o movimento que desce aqui nesse contexto. Então, a gente solta ali e vai visualizando. O preço vai lá em cima, pega a ordem e aí ele vai gerando a movimentação, né? Ele vai dar uma enrolada no movimento, busca lá para baixo, vai dar uma enroladinha boa e vai gerando o cenário. E a gente já vai ter uma compra muito boa ali na frente, tá? A gente já vai ter uma compra muito boa aqui na frente. Olha só isso daqui. Olha o que ele acabou de fazer. Acabou de concluir ali a venda, né? Buscando essa região de demanda aqui para trás. Vamos entender sobre esse movimento que ele acabou criando aqui, olha só. Ele acaba criando aqui uma movimentação, então aqui a gente teve uma venda que a gente mapeou lá desenhada. Perfeito. Olha só esse movimento que ele fez aqui, pessoal. De novo, ó, andou de lado e de novo criou uma estrutura aqui. Só que aqui, essa furadinha ela não está no início da região, tá vendo? Está um pouco mais para frente. Não é tão bom essa furadinha para a gente pensar em compras. Porque fura o suporte assim fica meio ruim, né? É legal quando o suporte está bem certinho, bem nivelado, igual estava essa resistência aqui, ó. Que aí na hora que ele fura é a captura de liquidez. Então aqui dando essa furadinha fica um pouco mais arriscado. Mas vamos na soma de pontos aqui desse movimento. Olha só, lá para trás a gente tem uma zona de demanda de qualidade. Isso daqui é um POI institucional. É uma zona de demanda de extrema qualidade pelo fato do mercado desenvolver esse tipo de configuração, ó. Ele vem e faz 1, 2, 3, quebra o fundo, é aquele choque lá que a gente acabou de falar, né? Aquele gatilho de entrada. Só que aqui não tem captura de liquidez e não tem nenhuma oportunidade de venda para a gente ver um gatilho de venda. Então esse gatilho de venda é uma indução ao erro. Está aqui para criar e capturar liquidez. Então o mercado, o que ele vai fazer? Vai continuar subindo, ignorando esse gatilho de venda. Por quê? Gatilho de venda só se desenvolve em uma oportunidade de venda. E aí vem o gatilho ali para você conseguir entrar no trade. Então tem que ter toda uma oportunidade construída, principalmente captura de liquidez em cima de topos, para a gente ter um gatilho de venda. Agora, aqui não tem captura de liquidez em cima de topos, o preço está numa tendência de alta, subindo e faz um gatilho de venda do nada, não faz sentido. Isso é uma indução ao erro. O mercado vai ignorar e continuar subindo. Ou seja, ele criou liquidez, porque ele vai chamar a atenção de muita gente para vender nesse gatilho de venda, mas depois ele vai continuar subindo, porque não tem contexto para isso. É uma configuração fora de contexto. E nessa ele cria o POI, que é uma zona de compra. Perfeito, porque ele cria uma zona de demanda nessa manipulação que ele fez. Olha o volume profile em cima aqui. Quando você puxa de todo o movimento aqui, ó, que é esse volume lateral, né, chama volume profile, olha o tamanho do volume aqui nessa região, que é a POC, né, mostrando que é uma zona de extremo volume concentrado, que teve muita coisa aqui, de fato, teve captura de liquidez ali, teve muita negociação acontecendo, que foi justamente em cima da região, tá vendo? Que a gente estava localizando como POI, ou seja, uma baita zona de demanda. Lá na frente o preço está pegando nessa região.
E olha aí. Então a liquidez aqui do suporte não está tão boa por conta dessa furada. Mas a estrutura está bacana e a zona de demanda aqui que ele está pegando está muito boa. Se ele fizer um choquezinho de confirmação aqui, fica legal. Acabou de fazer. Ó, choque de compra nesse caso, que é o gatilho de compra. É o inverso daquele lá, né? Ele faz 1, 2, 3 e quebra um topo com interesse. Na hora que ele volta para o teste, tem uma compra para aproveitar o movimento de alta nesse caso. É a mesma coisa daquele lá, só que de compra, né? Então você pode colocar a sua ordem aqui embaixo, ele está quebrando esse topo, tá vendo? Está quebrando esse topinho naquele movimento que sobe. E aí a gente pode colocar o stop loss embaixo do choque, né, para aproveitar o movimento que sobe. Tem que subir pelo menos 3 vezes o seu risco, né, no mínimo. Até ali em cima, tá bom, né, para gerar esse movimento. Então, olha lá. A gente vê o preço vindo, pegando sua ordem e gerando um movimento de preço. Então a gente estava de olho exatamente nisso lá no time também, olha só, detalhado com antecedência ali, olha lá, mesma estrutura, a venda ali em cima aqui, ó, tá vendo? Aquela venda que eu acabei de mostrar para vocês agora. Então o preço veio caindo e aí tem aquela região e a estrutura estava se formando, aí ele vinha ali embaixo fazer o choque de compra na região e gerar a compra que a gente falou, beleza? Então é esse movimento. Então olha lá, perfeito, foi ali, fez o choque nítido, muito simples, só comprar no teste e aproveitar o movimento que sobe. Tá vendo? Então isso aqui é um cenário bem bacana. Essa configuração aqui de trás, ela é muito parecida também, que foi aquilo que eu estava falando com vocês. A liquidez está onde? Embaixo desse fundo, porque o preço fez 1, 2, 3, tá vendo? Esse 1, 2, 3 aqui, ele, aonde o preço renova esse máximo nessa impulsão que sobe, valida o fundo. Esse fundo aqui é um fundo válido e é um fundo daqueles que a gente estava falando logo no início aqui, fundo de liquidez, por conta de tudo aquilo que eu estava explicando. Então o preço vindo embaixo desse fundo, ó, ele está limpando liquidez. Então ele entra num ponto comprador muito bom, inclusive que a tendência aqui é toda de alta, tá vendo? Então favorece muito essa continuidade de tendência. E aí ele faz o gatilho de entrada ali também, que ficou bem simples, tá vendo? Ele vem e faz 1, 2, 3 e bum, quebra os topos, faz o choque bem nítido, quebrando um topo bem legal, volta para testar, você vai ter a compra no teste para aproveitar o movimento de preço. Então tá bem nítido aqui também, muito dentro dessa mesma linha de raciocínio, onde o preço captura os stop loss em zonas significativas que tem realmente liquidez e aí ele gera boas confirmações dentro de uma leitura, às vezes com alinhamento de regiões de oferta, regiões de demanda e esses pontos que a gente vai ajustando que são zonas institucionais importantes. E aí a gente estava de olho nisso lá no time, igual eu falei com vocês, olha só, detalhado também essa possibilidade. Olha lá, o fundo que eu estou falando, tá vendo? O preço nem tinha ido lá ainda. Olha lá, vai ali embaixo, faz o choque de compra. Perfeito para a gente seguir essa tendência. É só comprar onde está circulado, capturar a liquidez bem expressiva, né? Dar essa furada mais para baixo ali é importante, porque é um fundo de liquidez muito grande. Quando a liquidez ela é muito grande, assim, muito expressiva, tá vendo? É um fundo gigante de liquidez. Não é uma liquidez pequenininha igual aquela das estruturinhas ali que eu falei, que é só um suportezinho pequeno. Não, aqui é um grande fundo expressivo no gráfico, tá vendo? Então, assim, é legal que a captura seja mais profunda também, que o preço visite mais embaixo. Tá vendo como é que eu desenhei mais embaixo? E não colado na linha, furou a linha e já fez o choque, não é tão legal. Dá uma distanciada da linha, que é o fundo aqui, essa linha da lateral, tá vendo? Para aí sim desenvolver mais ali embaixo. Então foi exatamente o que ele fez, ela desce essa distanciada e aí ele vem e desenvolve certinho o choque ali, perfeito, só comprar no teste e aproveitar o movimento que sobe. Tá vendo as reações do preço nessas regiões? É porque o Dynamic Trader monta posições em zonas assim também. Tá vendo? São regiões onde Dynamic Trader é o trader institucional. E quando você quer pegar um trade no mercado, você quer o apoio do institucional na movimentação. Entende? Você quer que o institucional apoie o movimento de preço, porque senão aqueles trades que o preço não sai do lugar de jeito nenhum é porque não tem apoio institucional. Os cenários onde o preço sai do lugar de fato é aonde definitivamente teve o apoio institucional, ou seja, o institucional também montou posições por ali, por isso que ele impulsionou bem a seu favor, entende? Sempre é assim, qualquer técnica que você vai utilizar precisa do apoio institucional na movimentação, senão o preço fica flutuando, nem sai do lugar direito, fica 3 dias para fazer o movimento, entende? Fica agarrado. Agora ele vai e desenvolve de fato, é porque teve participação institucional naquele movimento, então é sempre importante você mapear cenários onde você vai estar entrando em configurações que têm o potencial desse apoio institucional no movimento, que isso vai te favorecer demais nas configurações. Aqui a gente tem um cenário também muito bom, olha só, que vai sendo muito nessa linha, tá vendo? Vindo em outros ativos aqui, igual eu falei lá no time, a gente trabalha com todos os mercados, né? Aqui eu estava mostrando vários cenários em criptomoedas, mas se a gente vem aqui no mini índice, por exemplo, mini índice tem várias configurações, SHA-USD, olha só, essas configurações de compra aqui,
pós-capturas de liquidez perfeitas também que a gente mapeou. Mostrei lá no meu Instagram, esse cenário está aqui em cima. Meu Instagram tem ouro refinado nos stories lá todos os dias, detalhando cada um desses movimentos conforme eles vão se desenvolvendo, né, todos os dias em todos os mercados. Então aqui é o Shao SD, por exemplo, tem 2 compras muito boas que a gente mapeou aqui. Mercado internacional é Nasdaq, S&P, Dow Jones, a gente mapeia todos eles todos os dias, mini índice, mini dólar, tudo detalhado, criptomoedas, estão todos os mercados 100% desenhados ali todos os dias, então facilita bastante, ajuda demais. Aqui nesse movimento, olha só, é uma grande estrutura lateral. E a gente já entendeu que quando o preço ele anda de forma lateral desse jeito, ele vai criar liquidez embaixo e liquidez em cima. Nesse ponto ele está capturando a liquidez de baixo. Olha só, olha como é que ele cria uma estrutura de compra aqui muito boa. Ele até tenta aquele choque de confirmação, tá vendo? Ele quebra o topo nesse movimento de alta. Mas o que eu acabei de falar ali com vocês? Quando a liquidez ela é muito grande assim, é legal que a captura de liquidez também seja grande. Então a gente estava de olho aqui numa estrutura de compra ou então um choque capturando a liquidez mais expressivo. Tinha que capturar a liquidez expressiva ou então fazer a estrutura de compra, que foi o que ele fez. Então esse choque aqui, na hora que ele desenvolveu, a gente estava até falando lá no time. Na hora eu falei com o time que isso aqui estava muito arriscado. Por quê? É um choque bacana, quebrou esse topo no movimento de alta, tá vendo? Aquele gatilho de entrada e está capturando a liquidez aqui, porém é uma captura muito sutil para o tamanho da liquidez. Pode até fazer capturas sutis assim ser bom, que é só uma beliscadinha embaixo da linha de liquidez, tá vendo? Porém, quando a liquidez é menorzinha, não é tão grande assim. Aqui é uma estrutura gigantesca, olha só. É uma grande estrutura mesmo lateral, né? É um grande nível de suporte gigante, logo a captura mais expressiva é melhor, entende? Ou então ele cria uma estrutura, que foi o que ele fez aqui, e a compra veio na estrutura, inclusive mostrei o resultado desse trade lá nos meus stories, foi bem bacana esse movimento do trade acontecendo, aonde ele começa a andar de lado, ele captura a liquidez embaixo desse fundo, né? Embaixo do suporte, e começa a andar de lado de novo, só que de maneira mais micro. E aí ele cria suporte aqui de novo, só que micro, tá vendo? Aí aqui sim cabe uma captura sutil, porque a liquidez ele é bem micro. E aí é proporcional, né? Ele não vai fazer uma captura expressiva e vir parar aqui embaixo para subir. A não ser que seja por causa da liquidez lá de trás. Mas falando dessa estrutura aqui, ó, desses fundinhos nivelados aqui, aí não, aí tem que ser proporcional. É só aqui, no máximo até aqui assim, para ele já engatar algum tipo de movimento, algum tipo de reação e confirmação por aqui, para já gerar o movimento. Fora isso, já começa a ficar desproporcional, porque ele já distanciou exagerado. Então tem muito a ver com o tamanho da liquidez também, a essa amplitude da captura de liquidez, né? Até onde o preço vai e faz sentido, entende? Tem a ver com o tamanho da liquidez, para ficar proporcional. Isso é muito importante. Então aqui ele vai fazendo isso, fica bem simples. Olha lá, ele já vem desenvolvendo o choque. Olha lá, já desenvolveu o choque, tá vendo? Já quebrou o topinho aqui, muito mal quebrado, mas quebrou e já vai te gerando uma compra aqui no teste. Você tem a compra aqui no teste, stop embaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço, que sobe. Tá? O movimento que sobe aqui é o ideal. Então você tem uma compra aqui nesse ponto para aproveitar o movimento que sobe. Então a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade também, que era a possibilidade do preço fazer essa estrutura mesmo ali embaixo. Olha lá, tá vendo? A linha de liquidez está aqui, ó, tá vendo? Que é aquela estrutura grande, o preço visita embaixo e cria uma estrutura menor. É muito comum, né? Cria uma estrutura menor, captura a liquidez, faz o choque lá, e aí você tem um cenário ali de estrutura menor para impulsionar o preço para dentro da estrutura maior. Só comprar onde está circulado ali no choque da estruturinha, tá vendo? Aqui, se você for ver o pessoal, ó, olha lá o Leonardo aproveitando o movimento, ó, o Jean, ó, Lucas, tá vendo? Todo mundo aproveitando o movimento que estava realmente ali desenhado. Então a gente vê isso acontecendo, tá vendo? Muito comum essa dinâmica, o preço cria uma estrutura grande, captura a liquidez dela e cria uma estrutura menor para impulsionar o preço para dentro da estrutura maior. Quando é muito grande assim, entende? Ela é realmente gigantesca essa estrutura aqui, o tamanho dela. Muito grande, ou seja, ela é de tempo gráfico bem maior e tudo mais. Então é comum ele fazer essa microestrutura aqui embaixo. Você tem a compra ali e aí a gente tem um movimento que se estende, né? Um movimento que se desenvolve por conta da entrada de participação institucional, que é a entrada do Dynamic Trader. Ele faz até uma lateralização um pouco maior, tá vendo? Que é um processo acumulativo isso daqui, tá? Então ele vai lateralizando um pouco mais até que de fato entra muita intencionalidade, o preço reage ao capital institucional, gerando movimentos fortes, tá vendo? Ele vai embora lá para cima, tá vendo? Gera um grande movimento. Então isso aqui é uma dinâmica de pós-capturas de stop loss, micromanipulações, você tendo uma leitura eficaz dos movimentos e para onde os preços vão, que é sempre para o lado aonde há mais força, principalmente entrada de capital institucional. Então favorece muito, beleza?
Então pega esses pontos, pega esses detalhes, assiste de novo, pega ali os detalhinhos que são os mais importantes, replica isso nas suas operações. Qualquer dúvida pode me chamar, vou estar te respondendo com o maior prazer e vamos juntos. Fechou? Fui! Valeu!